Neste módulo, vamos falar sobre as diretrizes para a notificação de agravos HIV e AIDS, orientações para profissionais de saúde. Este material foi baseado em materiais do Núcleo de Vigilância e Coordenação Estadual das Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Estado do Rio Grande do Sul. Os objetivos principais são apresentar as definições de casos de agravos de notificação, HIV adulto e menor de 13 anos e AIDS adulto e menor de 13 anos. Identificar os campos sensíveis de notificação e investigação e contribuir desta forma para a qualidade da informação. A notificação nada mais é do que a comunicação de ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Mas e por que notificar? Qual é a razão? Então, a notificação é importante para conhecer e avaliar uma situação de saúde. Avaliar o potencial de disseminação, magnitude, gravidade, severidade, vulnerabilidades. Também é importante para avaliar a enfermidade ou estado clínico que representem ou possam vir a representar danos à saúde da população. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos e demais profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços de saúde, que prestam assistência ao paciente, de acordo com a Lei nº 6.259. O que devemos notificar? O que notificar? Existe, no Brasil, a Lista Nacional de Agravos e Notificação Compulsória, que estabelece os agravos e eventos de saúde que devem ser notificados no território nacional. E os agravos sífilis, HIV e AIDS estão nessa lista. Então, profissional de saúde, quando for identificado e diagnosticado um caso em paciente de sífilis ou HIV e AIDS, esse paciente deve ser notificado. Os processos para notificação. Então, informar e comunicar, qualquer cidadão ou profissional de saúde pode fazer. Preencher a ficha de notificação e investigação também. Porém, a inserção no sistema de informação, que é o SINAM, deve ser realizado por um profissional da vigilância epidemiológica. As principais informações para as notificações são a identificação do paciente, os dados demográficos, dados clínicos, laboratoriais, exposição a fatores de risco, contatos ou outros potencialmente expostos e os dados do notificador, da pessoa que está sendo responsável por realizar aquela notificação. É muito importante lembrar que a notificação deve ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário, em casos de risco para a comunidade e sempre respeitando o direito de anonimato dos cidadãos. Sempre lembrando da lei do sigilo. Algumas limitações do sistema de notificação. Então, registros incorretos ou incompletos, a falta de representatividade dos casos notificados, a duplicidade de registros, a subnotificação dos casos é um problema muito grave, o uso ou interpretação equivocada das definições de caso. A ficha de notificação do SINAM para HIV positivo ou AIDS adulto é a mesma. É muito importante que o preenchimento de todos os campos seja realizado de forma correta. O que definirá se o caso é AIDS ou HIV serão os critérios de CDC adaptado ou Rio de Janeiro Caraca, representados no campo 41 e 42 da ficha de notificação. É importante sempre avaliar o paciente e preencher de forma adequada esses critérios para que esse paciente seja classificado como um caso correto. Então, no campo 40, na evidência laboratorial de infecção pelo HIV, se o profissional de saúde que diagnosticou o caso realizou testes rápidos, ele deve preencher teste rápido 1 e 2 e a data que foram realizados os testes. Porém, se o profissional de saúde realizou uma coleta e encaminhou esses exames para análise laboratorial, ele deve preencher, então, teste de triagem e teste confirmatório e a data das respectivas coletas. Existe também uma ficha do SINAM, HIV positivo ou AIDS, para crianças classificadas como menores de 13 anos. Essa ficha possui alguns campos específicos e o campo 44
A criança deverá ser acompanhada com mais de um teste para fechar o diagnóstico. Alguns campos sensíveis na ficha que são os principais problemas encontrados e que vão invalidar uma notificação. Então, a data do diagnóstico e a data de nascimento, o sexo ignorado ou o nome social, a raça ou cor ignorada, a escolaridade, ocupação ignoradas. Quando não existe evidência laboratorial, ou seja, a data da realização dos testes, o critério óbito e a evolução do caso sem preencher. Se é um caso que deve ser investigada a transfusão sanguínea como a provável forma de transmissão, todos os dados deste campo devem ser preenchidos. E se for por acidente por material biológico também. Também se encontra muitos problemas quando o registro, ou a escrita ou a digitação da ficha está incorreta ou ilegível, o nome e o sobrenome abreviados, a falta ou excesso de espaçamento no preenchimento das fichas, o nome da mãe não informado ou incorreto prejudica também a notificação e o excesso de campos ignorados. Então, para realizar uma notificação, é importante que o profissional de saúde preencha o máximo de campos possíveis, o máximo de informações daquele paciente. Com isso, finalizamos mais um módulo deste curso.